Muito bem. Nós vamos começar aqui, esse vai ser o primeiro vídeo de uma pequena série que vai falar sobre o sistema, o tal sistema que é mau, apesar da sua turma ser legal. Então, capitalismo. Mas nós não vamos começar a falar do capitalismo. Vamos começar falando de Roma. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal do Brasil parece que está muito próximo de legalizar a escravidão por dívida. Certo? O Lehman, o Sicupira, o Telles pode fazer o que quiser. Né? Deram um golpe, 30 bilhões e tá tudo certo, tá tudo de boa. Mas você, você tá lascada se você estiver devendo R$5 com um operador de celular, tá te cobrando indevidamente, te colocar no SPC. Vão poder aprender sua CNH, seu passaporte, você não vai poder prestar concurso público. Primeiro vamos discutir rapidamente a inteligência disso. Vamos discutir a inteligência. Se você não tem CNH, fica difícil trabalhar, não é? Como é que você vai pagar a sua dívida? Explica aí para o judiciário brasileiro. Na verdade, pede explicação para o juiz. Como é que você vai fazer? Se você não pode prestar concurso público, como é que você vai pagar a sua dívida? Será que tem algum juiz aí para responder para a gente? Como isso vai ser feito? Aí eu pergunto. Vocês sabem que metade do orçamento do Brasil, na verdade um pouco mais da metade de todo o orçamento do governo brasileiro para pagar serviço da dívida, uma dívida que nunca foi auditada, metade do que o Brasil arrecada vai para pagar financista, banqueiro, especulador. Metade. Você sabe de quem que o governo arrecada esses impostos? De você. Agronegócio não paga imposto nesse país. Agronegócio não paga. Certo? Eles não pagam ICMS. Então, o imposto que o agronegócio paga é ridículo. Eles praticamente não pagam imposto de renda. Na verdade, ganho de capital, o Brasil, ao lado da Estônia, um dos 2 únicos países do mundo que não cobra ganho de capital. Fernando Henrique Cardoso. Graças à lei Candir, agronegócio, mineração, que são os setores mais atrasados de qualquer economia do mundo, também não pagam imposto. Sobretudo se produzir aqui, derrubando florestas, desmatando, poluindo água, rio, solo, e vender in natura, sem gerar emprego, renda, imposto, sem gerar nada para outro país fora. Para alimentar porco da China. Aí você não paga imposto nenhum. Eles não pagam. Você paga. Sabe para quem você paga? Metade vai para os banqueiros. E o orçamento do agronegócio, juros subsidiados, adivinha quem paga o subsídio? Você. Mais de 200 bilhões de reais para o agronegócio. Juros, quer dizer que eles pagam menos do que pegam. Mas tem uma diferença, o banco vai ficar no prejuízo. Sabe quem paga essa diferença? Você. Os seus impostos. Então, metade de tudo que o país arrecada de imposto vai para banqueiro, que você está pagando. Você está pagando o lucro deles. Eles estão tirando dinheiro de você, da sua empresa. Banqueiro está fazendo isso. Mas experimenta dever para banco. Aí, sua CNH vai ser apreendida, seu passaporte pode ser apreendido, você não pode prestar concurso. Parabéns, Supremo Tribunal Federal. Ilustrou bem porque em todas as revoluções que existiram, os primeiros a perder esse órgão importante acima do pescoço são exatamente juízes, delegados, promotores. Dá uma olhada na Revolução Francesa, Revolução Mexicana, Revolução Russa, Revolução Chinesa. Procure saber quem foi os primeiros a perder a cabeça. Aí você vai entender por quê. Agora, isso não é uma coisa que começou agora. Isso é um vício romano. Antes da gente falar especificamente sobre esse lance, vamos lembrar o seguinte, embora essa crentalhada, vamos dar nome aos bois, né, gente? A pessoa fica com medo demais do politicamente correto e não dá nome aos bois. Essa crentalhada que não está levando auxílio para vacinar,
e está trazendo de volta a polio, que apoiou o Bozo, que espalha fake news, é parte importante do establishment, né? E a maioria é pobre, mas eles estão apoiando os ricos. Igual Jesus disse, né? Mais fácil um rico, não, mais fácil um pobre, um camelo, perdão, atravessar um buraco de agulha do que um pobre entrar no reino dos céus. Foi isso que o Palestino disse? Opa, não foi. Não foi. É um rico, né? É um rico. Eu lembro que tem uma discussão crente aí falando, ó, Jesus, se vivesse hoje em dia, seria rico. O carpinteiro era rico no Império Romano. É que esse povo não tem vergonha na cara. Eles são muito burros. Eles são muito burros. Porque eu tenho um punhado de livros sobre história romana. Para isso que serve teses, né? Dissertações, livros, para a gente aprender. Não pode tirar informação do Dataku para vender essa mentiraiada. Ah, um carpinteiro era rico no Império Romano. Não. Não era rico, não. Mas não era mesmo. Não era mesmo, ainda mais um carpinteiro que pertencesse a um povo dominado, que tinha que pagar tributo para o templo, claro, né? O templo sempre recebe o dele. E para o império. Jesus criou uma religião para se insurgir, entre outras coisas, contra a dívida. No original, o Pai Nosso, era Pai Nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. Foi depois que Constantino fez uma mudança, por causa da interpretação teológica dele. Mas, originalmente, o esquema era contra a escravidão de dívida, né? Escravidão por dívida. Mas vamos falar um pouco mais, já que nós estamos falando de história, vamos tentar entender. Quase todas as primeiras sociedades não ocidentais, eu estou falando dos mesopotâmios, né? Especialmente Sumério, Acádio, Amorreu, Elamita e os que se seguirem, tinham proteções contra o surgimento de oligarquias mercantis e de rentistas. Essa parte que usura. É por isso que é tão importante reconhecer que o que se tornou a civilização ocidental representa exatamente essa ruptura com o Oriente Próximo, o Sul e o Leste da Ásia, onde as civilizações, os reis, os imperadores, os grandes líderes lutavam contra essa classe rentista. Gente que não trabalhava e ganhava dinheiro com dinheiro. Isso é usura. A Bíblia, esses crentes gostam de usar a Bíblia para justificar os preconceitos deles, né? Não só crentes, vou falar dos meus também. Alguns católicos radicais amam fazer isso. Amam, eles amam, sem paixão. Você pega um texto lá do Velho Testamento, tira de contexto e aplica como se valesse para hoje. Né? Como se fosse válido. Ó, eu vou justificar o meu preconceito contra homossexuais, porque está ali não sei aonde. Só no Levítico aparece 3 vezes, né? No Levítico e Deuteronômio. Acho que no Gênesis também. Aparece 3 vezes na Bíblia a proibição de colocar queijo e carne na mesma refeição. 3 vezes. Mas ninguém está se preocupando com isso, não, né? Apareceu 3 vezes. Não misture carne e queijo na mesma refeição. Mas você não vê pastor condenando isso. O pastor está condenado fiscalizando o brioco alheio, né? Lá está dito que não pode comer camarão, nem lagosta, nem plantar 2 culturas, né? Tipo, plantar milho e feijão, igual todo mundo faz, primitivamente, né? Não pode. Você não pode comer o fruto de uma árvore de menos de 5 anos. Será que esses crentes sabem a idade da laranjeira que produziu a laranja deles? O pessoal daquela região, os judeus, parece que eles não sabiam que a banana dá em 10 meses. Então, se você está comendo uma banana crente, muito provavelmente você tem pecado. Porque você não pode comer fruto de árvore de menos de 5 anos. Sabia disso? Está na Bíblia. Preconceituoso do caralho. Está lá na Bíblia. Mas você não se importa, né? Você quer justificar. Você quer que Deus justifique o seu preconceito. Ok. Né? Paciência, a lei brasileira permite.
permite que banco roube ainda mais. Mas vamos continuar. Cada uma dessas regiões tinha seu próprio sistema de administração pública para salvar seu equilíbrio social da riqueza comercial e monetária que ameaçava destruir o equilíbrio econômico se não fosse controlado. Mas o caráter econômico do Ocidente foi moldado pelas oligarquias rentistas. A República de Roma enriqueceu suas oligarquias despojando a riqueza das regiões que conquistou, como o capitalismo fez. Como a Europa se tornou rica roubando, pilhando, saqueando, escravizando as Américas, a África, a Ásia, o resto do mundo. A República de Roma foi um modelo para a Europa e para o capitalismo. Essa, inclusive, foi a estratégia extrativista do colonialismo europeu subsequente. E, mais recentemente, a estrutura rentista do capitalismo. Neoliberalismo, pós-Segunda Guerra Mundial, é a definição disso que a gente está falando. O que distingue as economias ocidentais das sociedades anteriores do Oriente Próximo e da maioria da Ásia é a ausência do alívio da dívida para restaurar o equilíbrio de toda a economia. Todas as nações ocidentais herdaram de Roma a santidade a favor do credor, dos princípios da dívida que priorizam as reivindicações dos credores e legitimam a transferência permanente aos credores da propriedade dos devedores inadimplentes. Em resumo, escravização por dívida, de uma ou de outra forma. Roma nunca foi uma democracia. De qualquer forma, Aristóteles reconheceu as democracias como evoluindo mais ou menos naturalmente para as oligarquias, que afirmam ser democráticas para fins de relações públicas, quanto fingem que sua concentração de riqueza cada vez mais pesada é o melhor que pode haver. A retórica do Trickle-Down de hoje retrata os bancos e os gerentes financeiros direcionando, olha só a conversinha, a poupança da maneira mais eficiente para produzir prosperidade para toda a economia, não apenas para eles mesmos. O presidente lá, o velhinho, né, não posso citar o nome dele, porque essa rede social, essa plataforma, ela pune. E seus liberais do Departamento de Estado acusam a China e qualquer outro país que busque manter sua independência econômica e autoconfiança de serem autocráticas. Eles sempre se referem a esses países como o regime sírio, o regime iraniano, o regime russo, o regime chinês, regime coreano, o regime deles eles nunca falam. Seu truque retórico justapõe a democracia à autocracia, ou seja, eles são os democratas, o resto do mundo é autocrata. O que eles chamam de autocracia é um governo forte o suficiente para evitar que uma oligarquia financeira orientada pelo Ocidente endivide a população para si mesmo e então arranque suas terras e outras propriedades de suas próprias mãos e na de seus patrocinadores americanos e outros estrangeiros. Da Roma antiga à Espanha dos Habsburgos, à Grã-Bretanha Imperial e aos Estados Unidos do capitalismo financeiro, as oligarquias ocidentais se apropriaram da renda e da terra dos devedores, enquanto transferiam os impostos para o trabalho e a indústria. Isso causou austeridade doméstica e levou as oligarquias a buscar a prosperidade por meio de conquista estrangeira, para obter dos estrangeiros o que não está sendo produzido pelas economias domésticas, é os Estados Unidos. O que os Estados Unidos produzem? Querida pessoa que me vê e me ouve, qual foi o último produto made in USA que você viu? Quantos produtos made in USA você vê em relação a made in China? O que os Estados Unidos produzem? Nada, eles roubam. Da maneira como a gente falou. Muito bem. As economias domésticas ficam endividadas e sujeitas a princípios legais que sempre favorecem os credores e transferindo, repito, terras, propriedades e riqueza para a classe rentista. A Espanha do século XVI saqueou grandes carregamentos de prata e ouro do Novo Mundo, mas essa riqueza fluiu por suas mãos, dissipada na guerra em vez de ser investida na indústria doméstica. Com a economia fortemente desigual e polarizada, além de profundamente endividada, os Habsburgos perderam uma antiga possessão deles, a República Holandesa, que prosperou com a sociedade menos oligárquica e com mais poder como credora do que como devedora. A Grã-Bretanha seguiu sua ascensão e queda semelhantes. A Primeira Guerra Mundial deixou ela com pesadas dívidas devido à sua própria ex-colônia, os Estados Unidos. Começaram a impor austeridade antitrabalhista sempre, é o trabalhador que paga o pato.
A Grécia ilustra-se muito bem. Em casa, na tentativa de pagar essas dívidas. A área de libras esterlinas da Grã-Bretanha posteriormente tornou-se satélite do dólar americano, sob os termos do American Land Lease da Segunda Guerra Mundial e do empréstimo britânico de 1946. As políticas neoliberais de Margaret Thatcher e Tony Blair aumentaram drasticamente o custo de vida ao privatizar e monopolizar a habitação e a infraestrutura que eram públicas, acabando com a antiga competitividade industrial da Grã-Bretanha ao elevar o custo de vida e, portanto, os níveis salariais. Os Estados Unidos seguiram uma trajetória semelhante de superação imperial às custas de sua economia doméstica. Para conquistar o mundo, eles roubam primeiro a própria população. Seus gastos militares no exterior, a partir de 1950, forçaram o dólar a abandonar o padrão ouro em 1971. Essa mudança teve o benefício inesperado de inaugurar o padrão dólar, que permitiu à economia dos Estados Unidos e sua diplomacia militar obterem uma carona do resto do mundo, acumulando dívidas em dólares com bancos centrais de outras nações, sem qualquer restrição prática. É só emitir dinheiro, é só imprimir. O que tornou as economias ocidentais oligárquicas foi o fracasso em proteger os cidadãos de serem levados à dependência de uma classe credora proprietária de todos os tipos de riqueza do país, né? Os bancos, aos poucos, foram pegando tudo. Essas economias mantiveram leis de dívida baseadas em credores de Roma, principalmente a prioridade das reivindicações dos credores sobre a propriedade dos devedores. O 1% credor tornou-se uma oligarquia politicamente poderosa, apesar das reformas políticas democráticas que são apenas nominais, que expandiram o direito de voto. As agências reguladoras governamentais foram capturadas, né? Fernando Henrique Cardoso introduziu no Brasil. E o poder tributário tornou-se regressivo, deixando o controle econômico e o planejamento nas mãos de uma elite rentista. Então, você cobra cada vez mais imposto do consumo, ou seja, dos pobres e da classe média, e transfere esse dinheiro dos impostos para os rentistas. E aí, ao mesmo tempo que você vai enriquecendo um número cada vez menor de gente rica, você vai empobrecendo um número cada vez maior de trabalhadores. O duplo pensamento orwelliano de chamar as oligarquias de democracia é seguido pela definição de um mercado livre como aquele que é livre para buscar a renda financeira, não o trabalho nem a produção. A diplomacia apoiada pelos Estados Unidos tem um endividamento dos países como política principal. Isso força eles a vender o controle da infraestrutura pública, a tal desestatização, vender, por exemplo, o pré-sal, né? Os golpistas do crente pastor Eduardo Cunha, o nosso colega quase nascido no Líbano e ortodoxo, né? Michel Miguel Temer, que casou com a própria neta, coisa parecida, né? A vender toda a infraestrutura pública e transformar as alturas do comando de suas economias para extrair a renda de monopólio. O Nassif tem um vídeo extraordinário falando sobre isso. Como essas oligarquias conseguem roubar o patrimônio público criando crise. Isso foi feito com golpe. Foi golpe, tá, Michel Temer? Foi golpe. Você é jurista, né? Você devia saber disso. Foi golpe. Com o Supremo, com tudo. Aí como é que você transfere o bem público, que é de toda a nação, para a mão de picareta? O 3G fez, Sucupira, Teles e Lehman, foi golpe. Foi golpe. Só que não no sentido político, igual fez o Temer. Ou o juiz ladrão, né? Não, golpe. A gente dá um golpe, um 7-1, certo? Desfalque. Bom, enfim. Essa retórica autocracia versus democracia é semelhante às retóricas das oligarquias gregas e romanas usaram quando acusaram os reformadores democráticos de serem tiranos ou buscarem a realeza, no caso de Roma. Tirano no caso da Grécia, né? Foram os tiranos gregos que derrubaram as autocracias mafiosas do século 7 e 6 a.C. e abriram caminho para as decolagens econômicas e proto-democráticas de Esparta, Corinto e Atenas. Esparta era a sociedade mais democrática que Atenas. Procure saber como as mulheres viviam em Atenas e Esparta, e lembre que as mulheres são, desde o princípio dos tempos, metade da população. E foram os reis de Roma que destruíram suas cidades-estados, oferecendo aos cidadãos a posse da terra por conta própria. Essa política atraiu imigrantes das cidades-estados italianas vizinhas, cuja população estava sendo forçada à servidão por dívida.
problema é que as democracias ocidentais não se mostraram hábeis em impedir o surgimento de oligarquias e polarizar a distribuição da riqueza e da renda. Desde Roma, as democracias oligárquicas não protegeram seus cidadãos dos credores, que buscaram se apropriar de toda a terra, de todo o rendimento, através do aluguel e do domínio público da riqueza. Se perguntarmos quem hoje está decretando e aplicando políticas que buscam controlar a oligarquia para proteger a subsistência dos cidadãos, a resposta é que isso é feito somente por estados socialistas. Certo? Isso é feito na China, é feito na Rússia, é feito no Irã, é feito na Síria, é feito na Coreia, é feito no Laos, é feito em Cuba. Mas com certeza não é feito no Brasil, nos Estados Unidos, nem na Europa Ocidental, nem no Japão. Somente um Estado forte tem o poder de controlar uma oligarquia financeira e que busca renda. A embaixada chinesa nos Estados Unidos demonstrou isso em sua resposta à descrição do presidente na China como uma autocracia. Apegados à mentalidade da Guerra Fria e à lógica econômica hegemônica, os Estados Unidos perseguem a política do bloco, inventam narrativas, democracia versus autoritarismo, intensificam alianças militares bilaterais em sua clara tentativa de combater a China. Hoje, na live à noite, nós vamos falar sobre isso. A Rússia, que inclusive estão perdendo lá na Ucrânia, é só para distração. Que os Estados Unidos querem enfrentar mesmo é a China. Guiados por uma filosofia centrada no povo, desde o início da sua fundação, o Partido Comunista Chinês tem trabalhado incansavelmente pelo interesse do povo e tem se dedicado a realizar as aspirações do povo para uma vida melhor. Inclusive, tenta escrever comunista no Instagram. Aí, faz um comentário qualquer, estou falando sobre flor, coloca flor comunista. Tenta publicar. Você pode falar nazismo, fascismo, mas se você falar comunismo, o Insta não deixa você publicar. Né? Grupo Meta. Tenta fazer a coisa semelhante no Facebook. De toda forma, a China vem produzindo uma verdadeira democracia popular em todo o processo. Ela promove a salvaguarda legal dos direitos humanos. A China é contra os direitos humanos, fonte? Estados Unidos? Procura saber quantas pessoas moram na rua nos Estados Unidos e quantas fazem o mesmo na China. Quantas crianças morrem de fome nos Estados Unidos e quantas crianças morrem de fome na China. Você vai ter uma surpresa muito interessante sobre qual país é contra os direitos humanos. Inclusive, teve uma votação na ONU esses dias para estabelecer comida como direito humano. Só 2 países do planeta votaram contra. Israel e Estados Unidos. Enfim, né? O povo chinês agora desfruta de direitos democráticos muito mais amplos e abrangentes. Quase todas as primeiras sociedades não ocidentais, repito, tinham proteção contra o surgimento de oligarquias mercantis e rentistas. É por isso que é tão importante reconhecer o que se tornou a civilização ocidental. Certo? Então, ok. O que a gente vê é que o chamado Ocidente, o capitalismo, o sistema, ele visa isso. Ele visa isso. Transferir a riqueza de um povo para a mão de rentistas. O judiciário trabalha para isso. A recente decisão do STF de permitir o confisco de documentos de direitos em favor de credores demonstra que isso é Roma 2.0. Henrique Banqueiro transformando o povo brasileiro em escravo. É isso. Certo? Roma foi isso. Ao longo do dia, eu espero publicar mais vídeos sobre isso. Vou tentar explicar essas características históricas, passo a passo, para a gente construir uma espécie de banco de informações. Certo? Por enquanto é só isso. Muito obrigado e até a próxima. Curta, compartilhe, nos siga, ative as notificações. Isso nos ajuda bastante. Ok? Até mais. Fui.